Sabemos que a mitologia grega é uma riquíssima fonte de reflexão. Engana-se quem acredita que os filósofos do mundo antigo eram pessoas fúteis que acreditavam em qualquer história que eles contassem. Geralmente, os mitos estão intimamente ligados com algum ensino oculto que dá sentido a algo que é vivenciado pela sociedade a qual formou. É seguro afirmar que iremos aprender com este mito, o mito de hoje, a grande responsabilidade que cada um de nós carrega no que diz respeito às decisões que tomamos, principalmente o valor que devemos dar à nossa existência. Fica comigo até o final e garanto que você vai se surpreender com essa história. I should just let them all go when life seems impossible. Afinal de contas, quem é Prometeu? Segundo o mito, Prometeu era um titã, filho de Apeto e Climene. Seu nome significa antevisão ou ainda o que pensa antes. Também pode ser que tenha a ver com aprendizado ou premonição. Segundo Hesíodo, a quem é atribuída a autoria do mito, foi ele o titã que criou a humanidade a partir do barro, sendo também responsável pelas virtudes da arte e das ciências atribuídas por ele à humanidade. Segundo Esquilo, um dramaturgo do século V a.C., Prometeu é um herói e um mártir. Agora me deixe contar essa história. No mito conta-se que foi dado a Prometeu e a seu irmão Epimeteu a tarefa de criar os homens e todos os animais. Epimeteu teria se encarregado da obra e Prometeu a supervisionaria. Conta-se que Epimeteu deu dons variados aos animais: coragem, força, rapidez, sagacidade, asas a um, garras a outros e a um terceiro uma carapaça, etc. Porém, chegada a vez de criar o homem, formou do barro, mas, por haver gastado todos os dons que havia em sua caixa, recorreu a Prometeu. A história deste mito possui algumas versões, mas para ser o mais didático possível vou separar ela em algumas etapas. Na primeira parte dessa história, Prometeu meio que desafia Zeus e as suas decisões. Após a criação dos homens, dotados de arbítrio e razão, concedidas por Prometeu a eles em lugar da equipagem biológica, Zeus exige a adoração e os sacrifícios destes homens. Porém, Prometeu tentou reduzir esses sacrifícios a fim de ajudar a humanidade que criara. Em um episódio onde buscavam selar uma espécie de acordo de paz entre os mortais, Prometeu aplicou uma estratagema em Zeus. A ideia de Prometeu era que o próprio Zeus escolhesse a forma que seria adorado. E assim, o próprio Zeus escolheu a maneira que os mortais serviriam, a partir da escolha de uma refeição idealizada por Prometeu. Ele trouxe em uma bandeja uma seleção de carne escondida em um estômago de boi. E em outra bandeja trouxe um monte de ossos envolvidos por uma camada de gordura reluzente. Obviamente, Zeus escolhe a apetitosa bandeja de gordura e se depara com os seus ossos. Como castigo, Zeus tira o fogo dos homens. E entramos aí na parte 2. Após assistir o sofrimento dos homens pela falta do fogo, Prometeu trama roubá-lo. Ele faz isso usando um tronco gigante, onde ele abriga a chama dos deuses. Ao descobrir a nova atitude rebelde de Prometeu, Zeus o pune de modo severo. Prometeu é acorrentado em um monte chamado Cáucaso, onde seu fígado era devorado cotidianamente por uma águia que regenerava-se ao fim do dia. Preso por correntes indestrutíveis forjadas por Hefesto, o deus ferreiro de quem o fogo haveria sido roubado. Como forma de retaliação, Zeus entrega aos homens Pandora, a primeira mulher, para viver com os homens. Pandora foi forjada por Hefesto a partir do barro, assim como Prometeu haveria feito com os homens. A vida de Pandora veio dos ventos, mas essa é uma outra história. A humanidade manteve-se com o fogo dado por Prometeu, porém Hesíodo, o escritor do mito, demonstra claramente que as atitudes de Prometeu eram desnecessárias, e já te explico por quê. Por muitos séculos, Prometeu cumpriu a sua sentença, mas foi libertado do seu tormento por Hércules, que após terminar os seus famosos 12 trabalhos, se dedicou a aventurar-se. No lugar de Prometeu, o centauro Quiron deixou-se acorrentar no Cáucaso, pois a substituição de Prometeu seria uma exigência para a sua liberdade. Agora faremos algumas observações. Quando nos deparamos com uma história como essa, tendemos a escolher lados. Na forma que a história nos é apresentada, sentimos a intenção legítima de Prometeu ao tomar as atitudes que tomou para ajudar os homens. Temos que avaliar também um aspecto muito importante na hora de escolher lados: o preconceito que temos dentro de cada um de nós de maneira inconsciente, por exemplo, com relação a Zeus como sendo um vilão nas histórias. Penso eu que Hesíodo nunca descreveu Zeus como um ser injusto ou indigno. Na verdade, ele é apresentado como o salvador de seus irmãos ao assassinar seu pai Cronos. Hesíodo também diz que Zeus lamenta as atitudes de Prometeu e revela à humanidade que se Prometeu não tivesse intervido na situação, estes trabalhariam apenas um dia por ano e a Terra geraria resultados extraordinários.
Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar o personagem Zeus como um ser bom, por influência, por exemplo, da saga God of War, que no primeiro jogo da franquia tem os deuses como bons em sua maioria, mas que a partir do segundo game elaboraram uma saga de revelações das atrocidades do pai dos deuses, ideia essa que já tinha sido antes elaborada e explorada pelo dramaturgo grego Esquilo, que traz Prometeu acorrentado como um herói da humanidade. Sua obra é mais atual que a original, por assim dizer, de Hesíodo, e traz uma sensação de poder dentro da rebeldia, o não aceitar uma condição forçada. Agora iremos interpretar este mito. Como já falei no início, Prometeu significa o pensar antes, o refletir sobre nossas atitudes. Seu irmão Epimeteu significa o oposto, pensar depois. Para ilustrar isso, a história que acabamos de ver mostra a falta de prudência de Epimeteu na distribuição dos dons que tinha em mãos. Seus atos irrefletidos custaram a Prometeu, seu irmão, aquilo que o faria ser um rebelde e o fariam furtar a chama dos deuses. Isso nos ensina que a falta de prudência nos leva a prejudicar não somente a nossa vida, mas também a vida das pessoas ao redor, sejam próximos ou não. E mesmo Prometeu sendo visto como um representante da prudência, da reflexão, podemos também perceber que suas atitudes, apesar de premeditadas e motivadas por compaixão, foram atitudes imprudentes e perigosas, que na realidade surtiram um efeito contrário ao esperado. Ele deu conhecimento aos mortais e com isso os fez questionar a posição dos deuses com relação a eles. Todo ser pensante detesta a ideia de submissão, colocando a sua liberdade como valor absoluto, porém a confundem facilmente com libertinagem e imprudência. Os homens não souberam bem aproveitar o dom que lhes fora dado. Talvez a certeza da morte e a sensação de injustiça fizesse da sabedoria humana uma tortura para o seu espírito. É de certa forma bastante verossímil que assim seja. Prometeu teve uma intenção essencialmente positiva, mas errou ao não reconhecer as limitações dos mortais. Zeus já havia dito anteriormente que o fogo dos deuses era exclusivo a eles. Prometeu quebra essa lei, e o resultado é flagelo à humanidade e castigo a ele. Com isso aprendemos que as regras existem por algum motivo, e que o mínimo que devemos fazer antes de questioná-las é nos preocupar em saber o que essa lei está bloqueando, qual o benefício direto ou indireto que ela está trazendo. Prometeu foi um perturbador da ordem, mas não arrependeu-se do que fez, enquanto acorrentado e sendo devorado todos os dias. Continuava a afirmar sua atitude como correta. Também podemos ver com outra ótica a mesma situação, principalmente ao que se refere ao sistema político e sociais, opressores do pensamento e violadores dos direitos humanos. Ninguém que experimente um sistema manipulador vive feliz e satisfeito, o que seria, é claro, um ato de covardia, que é uma invirtude. Nesse aspecto, Prometeu é a representação da luta pela liberdade e da força, ao afirmar que o castigo é melhor do que a opressão. Em suma, podemos aprender que existem várias formas de enxergar a mesma história e que às vezes tudo depende de quem conta a história, de quem ouve, e que a verdade é algo implícito dentro dos fatos, ainda que fatos inventados. A procura por algo que seja um ideal universal nos faz procurar pelas várias formas de se enxergar as mesmas situações, movidos por nosso senso de justiça ou por nossa curiosidade. Na parte 2 iremos analisar o castigo dado aos homens pelos atos de Prometeu, a personagem conhecida como a primeira mulher, Pandora. Te encontro lá.